Eita, minha gente. Retornamos. Vamos que vamos, galerinha. Olha aí, ó. Olha aí, ética começando, tá vendo aí? Não é brincadeira não. Ética e relações interpessoais. Cadê essa galera toda aí? Eu quero ver se vocês retornam junto comigo. Gente, é para retornar junto comigo, hein? Hoje, o conteúdo hoje é focado em gestão inclusiva. E aí a gente tem que estar praticando já na sala de aula. Coloquei as turmas aí para ver se trocava de lugar. E teve turma que disse aí que colocou que as pessoas sentam aí o ano todinho no mesmo lugar. Pois é, muda, começa a mudar dentro da sala de aula. Sai da zona de conforto dentro da sala de aula. Vamos que vamos? Prata do Piauí, São Julião, Porto, Manuel Emídio, Francisco Macedo, Curral Novo, quero vocês, hein? Junto nessa empreitada. Vamos para cima? Bora lá, bora para os slides. Queridos, então veja o seguinte, terminei falando sobre o Instituto Ethos, não é? O Instituto Ethos, ele tem uma finalidade que é avançar nessa questão do comprometimento com os indicadores de responsabilidade social, mas também de uma gestão mais inclusiva, e através dessa RS, ela tenta disseminar, principalmente, e tenta se diferenciar, disseminar o conhecimento do RS, mas se diferenciar do sinônimo de filantropia, que é bem diferente, tá? A diferença é que, na verdade, existem ações cotidianas sendo feitas constantemente, mas não podem ser confundidas com a filantropia, que ela é feita sazonal. Então a responsabilidade social, gente, ela é seguindo um processo contínuo de ações que trabalham na perspectiva de focar no social, nas ações que tragam levantamento sobre as questões, as mazelas sociais. Ou seja, o Instituto Ethos, ele tem como base, primeiro, trabalha-se na perspectiva de estar incluindo as pessoas, quer queira de qualquer grupo, mas seguindo uma sequência. Qual é a sequência, por exemplo? Em fatores de consultoria, por exemplo, você tem uma sequência inicial, duas sequências, duas etapas de desenvolvimento e uma de conclusão. Então você tem quatro etapazinhas. Que etapas são essas? Você está vendo aí na sua telinha a primeira etapa como o mapeamento e diagnóstico da organização. Quem é que faz isso? Geralmente o técnico em recursos humanos. Ele faz uma avaliação em relação ao que está acontecendo dentro da organização. Por exemplo, eu tenho aí fatores que estão ligados à cultura, a maturidade. Isso vai repercutir na segunda etapa, na terceira etapa e na quarta etapa. Mas como, professor? Aí tem uma outra história. Que história é essa? É que quando eu vou fazer um trabalho de mapeamento, de diagnóstico organizacional, eu tenho que fazer como se fosse um check-up. Esse check-up aí e pode ser construído também um checklist. Primeiro, verificando quais valores são aplicados dentro da organização mesmo. Quais valores? Eles estão alinhados com a visão? Eles estão alinhados com a missão da organização? Isso só no primeiro, tá, gente? Só no primeiro tópico, na primeira etapa, onde você faz o trabalho de inclusão e de diversidade. Agora, quando você mapeia, faz esse mapeamento e você tem o diagnóstico, você sabe a diferença desta inclusão e desta diversidade, aí fica bem mais fácil. Porém, entenda o seguinte, eu ainda tenho 3 fases que precisam ser disseminadas. Quem é que vai fazer essa gestão, gente? Quem é que vai ampliar esta capacidade aí de gerir todos esses indicadores? Lembre-se,
O profissional de recursos humanos, ele é responsável por isso. Mas, professor, é sozinho que ele tem que fazer isso? Não. Não é sozinho que ele tem que fazer isso, não. Ele tem que ter ajuda dos líderes. Os líderes das unidades estratégicas de negócio precisam também estar juntos. Porque, veja, ó, quando eu estou na segunda etapa, eu tenho aí a colaboração dos stakeholders. Lembra que eu falei para vocês, né? Dos stakeholders? Pois é. Eu coloquei para vocês porque eles fazem parte do grupo de interesse. Mas eles vão estar colaborando, professor, no planejamento efetivo, na personalização deste trabalho? Por que tem aí escrito personalizado a realidade da empresa? Porque você tem que saber o seguinte: a inclusão e a diversidade, ela tem que vir com uma razão de ser. E essa razão de ser tem que estar alinhada com o da organização. A inclusão social, ela faz parte desse processo. E aí é que entram os stakeholders, gente. Porque lá dentro dos grupos de interesse, nessa segunda fasezinha aí, mostra o real sentido da inclusão social, a sociedade. Porque a inclusão social é um conjunto mesmo de meios, de ações que combatem a exclusão e principalmente a exclusão aos benefícios que a empresa proporciona e que a organização aí, ela deixa de dar, de fornecer para as pessoas, para os grupos. Eu tenho que trabalhar, por exemplo, também os grupos de interesse nessa questão do fator colaborativo e de equidade. Ou seja, você mapeou na primeira etapa, tá? Na primeira etapazinha você mapeou. Na segunda etapa, você vai trabalhar a conexão. A conexão em relação aos grupos de interesse. Já que inclusão social é o combate à exclusão, é o combate aos benefícios, a quem não tem esses benefícios, então tem que fazer esse mapeamento. Eu estou mapeando por questões de idade, questões de deficiência, de gênero, de preconceito social, de preconceito racial, da educação, da origem, ou por orientação. Eu estou tendo esse preconceito e estou fazendo com que ele seja disseminado de forma a que impeça as pessoas de ter esta atuação dentro da empresa? Pois é, isso tudo vai ser personalizado de acordo com a realidade da empresa. Opa, mas aí quem vai estar pesquisando vai estar levantando o quê? Levantando os dados que são crenças dentro e fora da organização, para depois fazer o quê? Mapeá-los e comunicá-los na terceira etapa. A terceira etapa tem o quê? O plano de comunicação e sensibilização. Como é que eu quebro, gente, os preconceitos? Por meio da ação. Então, a inclusão social, ela vai ser trabalhada como uma política de mapear as diferenças e contribuir com o poder da equidade, distribuindo esses poderes dentro da comunidade organizacional. Opa! Então é aí que eu tenho uma situação diferente. É através do diálogo, é através da mediação, da persuasão, da negociação, que você tem esses diferenciais. Agora, vendo esta sequência, primeiro, de mapeamento, do ciclo inclusivo, do plano de comunicação. No plano de comunicação, por que tem escrito plano de comunicação? Porque eu tenho que abrir as perguntas abertas, fazer as perguntas abertas. Quem vai fazer? Como vai ser feito? Por que vai ser feito? Onde vai ser feito? Quando vai ser feito? Quanto isso vai custar para a organização? Você é o responsável pelos recursos humanos de levantar isso tudo. Para que eu chegue, gente, na quarta etapa, essa quarta etapazinha que está aí em verdezinho aí. A quarta etapa está sendo mensurada por quem? Por você. A elaboração dessas ferramentas, elas estão sendo mensuradas por você, mas pelos líderes também que estão apoiando o teu trabalho.
Opa! Então eu já tenho aí uma forma de fazer o acompanhamento contínuo, que é o follow-up. O que que eu faço? Eu começo a colocar a importância da inclusão social. Eu vou enfatizar que ela atua na contramão do preconceito. Eu vou enfatizar que ela atua na contramão da discriminação, que precisa acabar dentro da organização e que isso tem que ser reflexo na sociedade. Eu vou avançar numa perspectiva de entender mais que uma inclusão social dentro da organização, ela vai vir como uma excelente alternativa para instigar, provocar o abandono de comportamentos preconceituosos existentes dentro da organização. Preconceituosos ao ponto de fazer com que as pessoas sejam segregadas, sejam distanciadas dos grupos em que elas precisam estar convivendo. Então, qual é a finalidade deste programa ser aplicado dentro da inclusão? A inclusão por meio da diversidade, por meio de uma cultura que possa fazer com que eu possa disseminar a quebra desse preconceito. Primeiro, eu tenho que entender que essas características da inclusão social, elas estão muito ligadas às medidas que são direcionadas ao longo das culturas que são replicadas por gerações. Ou seja, os indivíduos que são excluídos, eles já vêm de muitas gerações sendo excluídos neste meio social. E isso acontece dentro das empresas também. A deficiência física ou mental, cor de pele, orientação sexual, o gênero, o poder aquisitivo, a origem, tudo pode servir de mapeamento para que eu possa acompanhar e verificar se essas pessoas continuam sendo excluídas, continuam sendo segregadas. Eita, professor, então realmente é um trabalho de formiguinha. Os desafios são grandes. O desafio é você estar ali conjugando um apoio, né, com outras categorias, somando os suportes em termos de estratégias, táticas e respeitando as diferenças, mas colocando isso em prática, exercendo a cidadania corporativa. A cidadania corporativa, gente, nada mais é do que o replicar de uma cidadania na sociedade, certo? Então, por isso que a gente está dando ênfase a esse programa que pode ser aplicado, por exemplo, dentro das organizações, só com 4 etapas. Só com 4 etapas. Agora, você precisa dissecar cada etapazinha dessa, não é? Você está vendo aí? Cada etapazinha dessa precisa ser dissecada. Você não pode deixar nenhuma coisa passar em relação a essa perspectiva. Entenda sobre isso, gente. Entenda que você precisa avançar nesse contexto de estar aí enraizado este programa, um ciclo inclusivo que você pode colocar aquelas ferramentinhas que eu já coloquei para você. Você pode aplicar um balanceio de scorecard, onde você vai mapear o cliente, o financeiro, os processos internos e o aprendizado e crescimento. Mas você também pode colocar e mapear indivíduo por indivíduo com os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. Assim também como você pode avançar no crescimento por meio do quê? Do aprendizado, se ele está sendo aplicado ou não dentro da organização. E as rotinas que são mapeadas lá no processo interno. Qual é a analogia ou qual é a conexão que eu posso fazer com os dois? É verificar se as pessoas que estão nos grupos menores, que sofrem a exclusão, se trabalha a equidade dentro desse processo. Ou seja, meus queridos, veja que essas 4 etapas, elas podem trabalhar uma mentalidade diferente. Quando eu finalizo na 4ª etapa, que é a elaboração de uma ferramenta ou aplicação de uma ferramenta por meio de uma análise do acompanhamento contínuo, eu paro por aí? Não. Eu inicio um novo mapeamento e um novo diagnóstico organizacional. Eu vou para a primeira fase novamente. Ou seja, eu vou reeditar os valores da organização. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que nesta etapa aqui, eu reinicio. Nesta etapa aqui, eu
finalizo, mas há uma retroalimentação do que eu consegui fazer, do que eu não consegui fazer. Consequentemente, eu vou iniciar este ciclo inclusivo novamente. Todavia, por que é que eu tenho que avançar nisso? Porque eu tenho que saber que existem as separações dos setores. Primeiro setor é o governo, segundo setor são as empresas e o terceiro setor, as organizações não governamentais, as chamadas ONGs, que eu posso fazer parceria com elas? Posso, mas para isso eu tenho que ter objetivos. Esses objetivos têm que estar claro em uma perspectiva de conexão com e onde eu quero atingir. Olha a conexão aí. Nós temos, primeiro, questão econômica. Segundo, equidade de gênero. Terceiro, de laranjinha aí, raça e étnica. Pessoas com deficiência. E LGBTQIA+. Ou seja, grupos que sofrem exclusões, segregações, preconceitos e que precisam ser trabalhados dentro das organizações. Os objetivos vão para onde? Para o meu 5W, 2Hs. Perguntas de quem, como, onde, porquê, quando eu insiro estes tópicos para que eu possa avançar e ter uma gestão inclusiva. Só vai se tornar gestão, gente, se tiver uma ferramenta, um instrumento de gestão. Não faço gestão inclusiva só apenas olhando os grupos e perguntando como é que eles estão, não. Eu tenho que ir atuar, quem vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer, quanto isso custa, como nós vamos melhorar o comportamento das pessoas preconceituosas dentro das organizações. Porque, olha, um dos principais autores, tido, até mesmo, o Drucker, tido como o pai da administração contemporânea, ele fala o seguinte, olha o que ele fala sobre isso. Cada vez mais, nesta sociedade pluralista de organizações, tem que se juntar as preocupações fundamentais da comunidade com os aspectos qualitativos. O plural, gente, o pluralista da vida, com aspectos qualitativos de bens e serviços econômicos. Mas preocupação com a qualidade de vida, ela vai ser mais ainda dentro das organizações. O ambiente físico, humano e na questão social do homem moderno. Mas, para que eu possa ter um homem moderno, eu também tenho que ter uma sociedade moderna. E a inclusão da gestão, como parte dessa gestão da diversidade, ela traz isso, certo? Ela traz essa perspectiva. Ou seja, veja aí, no último censo de 2010, tá? 2010, olha só, o IBGE, olha só o que a gente tem aí de percentual. 45 milhões de pessoas no Brasil têm alguma deficiência. Gente, eu não falei 45 mil, não. Eu falei foi 45 milhões. 45 milhões, minha diretora. Não é pouca gente, não. Certo? Isso lá, há uma década atrás. Um novo mapeamento aí, pode ter certeza, já passou de 50 milhões. Nesse novo mapeamento que vai fechar agora, né, da pesquisa do IBGE. Pode ter certeza. 24% ali, ó. Tá ligado, tá? 24% do Brasil. Ó, a setinha aqui, ó. Chegando nos 24%. Certo. 35 milhões, olha só aqui. Olha só. 35 milhões. Deficientes visuais, cegos, tá? 10 milhões auditivos. Olha só aqui. 10 milhões. Deficiência motora, 13 milhões. E mental, 2 milhões. E aí você me diz, e aí, neste público-alvo, não temos pessoas competentes para estar dentro das organizações? Claro que temos.
Claro que temos pessoas competentes para estar dentro das empresas. E quem é que vai passar por esse processo de recrutar e selecionar essas pessoas? Vocês, meus queridos. Vocês, futuros profissionais desta área. Da área que lida com gente. Pessoal aí de Francisco Macedo, não é? Pessoal aí de Porto, de Prata do Piauí, de São Julião, de São Pedro do Piauí, turma de Manuel Emídio aí, turma forte. Então vocês vão ser responsáveis por isso. Agora entendam, os stakeholders precisam também ser sensibilizados, os acionistas, por exemplo, tá? Os funcionários também com seus preconceitos precisam ser sensibilizados a não ter falta de ética, de respeitar as pessoas que são portadores de necessidades especiais. Fora que, em outras pesquisas, por exemplo, um estudo global mostra que 39% dos profissionais entrevistados disseram que ter recusado proposta de trabalho por conta da falta de diversidade das organizações. Olha só o que está acontecendo. Pessoas que, se eu vou para a empresa e eu sei que lá não tem diversidade, eu vou ficar lá por quê? Eu sei que eu posso ser o próximo, eu posso sofrer o preconceito. 42% dos consumidores pagariam 5% ou mais por um produto de empresas que são engajadas, ou seja, quase metade, gente, dos consumidores. Aí você tem mais da metade do que é entrevistado, deixariam de comprar em empresas que não assumem a responsabilidade dos seus problemas em relação a o quê? A investimento em diversidade e inclusão. Então a consciência está mudando. E o que são? E quais são esses stakeholders que eu tenho que estar trabalhando? Ora, primeiro, os clientes também, o consumidor já está mudando. Os fornecedores, eles precisam ter política, porque senão eu vou ter que tirar esses parceiros dos meus stakeholders. Eu vou ter que tirar, certo? Eu vou ter que avançar em relação ao quê? A entender que hoje, por exemplo, até antes da pandemia, em 2019, mulheres brasileiras recebiam 77% do rendimento dos homens. Até 2019. Em cargos de direção ou gerência, as profissionais mulheres recebiam cerca de 30% a menos. Até 2019, tá vendo aí? A menos, 30% a menos em cargo de direção e gerência. Olha só aonde nós precisamos ainda avançar. Avançar em quem? Na comunidade, quebrando esses preconceitos da sociedade de uma forma geral. O entorno que está ali, mas também aqueles que passam, né, que entendem, que se relacionam com as organizações. Ou seja, as últimas pesquisas mostram, em uma pesquisa global, por exemplo, 84% dos profissionais afirmaram ter recebido microagressões enraizadas, relacionadas ao quê? A preconceitos no ambiente de trabalho. Quase 90% dos profissionais. Comentáriozinhos racistas, por exemplo. Tá? Ou menosprezando a inteligência das pessoas. Qualquer coisa. Né? Por que tu não alisa o teu cabelo? É um comentário. Uma microagressão. Entendeu? Por que você está vestida assim? Sendo que a pessoa está vestida de acordo com o padrão. Né? E aí é um preconceito também. Ou seja, então, micro situações que ocorrem aí. Por quê? Porque eu tenho que ter este alinhamento com o que acontece com as políticas públicas do governo, o que acontece junto às gerações no ambiente, de uma forma geral, com os vários públicos, e ir preparando essas gerações futuras para quebrar situações que estão linkadas a todos esses stakeholders. Todos, gente. Todos esses nós já falamos. Tá? É preciso até mesmo fazer parcerias com as concorrências. Com a concorrência? Claro! Com todas as instituições, sindicatos, sim, por que não? Não é? Com a mídia, nem se fala, a comunicação. É essa situação que você vai estar vivenciando dentro das empresas. Quando eu trabalho essa perspectiva de mapear essas coberturas em relação ao que é comunicado dentro das organizações, eu verifico tudo o que acontece, que é comunicado dentro das organizações, em mapeio, mesmo com a concorrência, mesmo com as instituições, por exemplo, de ensino, faço parceria com elas. Essas influências, elas ocorrem em muito, gente. Este processo, ele é um processo contínuo. Por quê?
Porque ela vai vir numa perspectiva de estar trazendo tudo para o entendimento, mas sem, ó, olha o que forma isso aqui, ó. Sem amor com o que faz, não tem solução. Ou seja, tá tudo dentro aí do coração. Entra aqui a questão da emoção. Olha as palavrinhas que estão dentro aí e imagine isso dentro da execução, tá? Imagina isso de uma forma que você pode avançar, por exemplo, como parcerias com instituições, como os ativistas do Greenpeace, que trabalham na perspectiva do meio ambiente, uma aproximação maior com os sindicatos, trabalhando os fatores que são favoráveis e desfavoráveis a essa situação de se comprometer a uma nova cultura, a uma cultura que defende a diversidade e inclusão, que trabalha a equidade, o diálogo, o respeito, a informação, a conscientização, a acessibilidade e o combate contínuo ao preconceito. Opa! Se esse trabalho é focado na cultura, então eu tenho que trabalhar com ações que promovam isso. A vantagem disso é que você vai tentar motivar as pessoas, dando o quê? Mais autonomia, trabalhando, permitindo mais autonomia para os funcionários, que esses funcionários sejam decisivos, gente. Porque olha só o que a gente tem de mercado de trabalho aí. Olha só as pesquisas do Ministério do Trabalho. Nós temos aí, ó, empregados formais, 0,7%, certo? Os deficientes do mercado aí, olha só, deficiência física aí, ó. Olha os tipos de deficiência física, 54%. Eu tenho as múltiplas aqui, que é o menor. Daí eu tenho os auditivos, os reabilitados, os visuais, os mentais. Mas olha só, empresas privadas de 100 a 200 precisam estabelecer aí um percentual de 2%. De 200 a 500, 3%. De 500 a 1.000, 4%. E acima de 1.000, 5%. Serviço público aí, disponibilizando 5 a 20% de vagas, dependendo do concurso. Eu tenho que aumentar essa perspectiva em relação a estes públicos. E aí é que vem o trabalho cultural em relação aos preconceitos. Aí é que vem você trabalhar a comunicação e o diálogo que seja empoderador, trazendo credibilidade. Só então você analisa que você pode criar, por meio do diálogo, novas perspectivas, trazendo resoluções para problemas e não trazendo mais problemas. O fator de suportar a pressão, o fator de ter um modelo para gerir conflitos por meio da gestão inclusiva, traz a capacidade de desenvolver mais colaboradores que tenham a perspicácia de estar dialogando e de estar mediando para que eu possa permitir mais o quê? Mais engajamento das pessoas nessas causas, nas causas inclusivas, e possa criar mais valor nessas propostas de gerir a inclusão, respeitando e valorizando a individualidade de cada um, gente. Ou seja, este processo todo, ele repercute em quê? Em maior produtividade, em qualidade de vida naqueles que estão envolvidos nesses projetos, fora que eu tenho todo um fator que é diferenciado, né? Se eu tenho pessoas com mentalidades diferentes, né, minha diretora? Ou seja, se já chega sangue novo dentro da organização, se já vem com a mentalidade realmente refeita, reeditada e trabalhando seus preconceitos, porque, gente, todos nós temos preconceitos. O que a gente tem é que estar mapeando eles constantemente, estar tentando se auto-reeducar, a autoeducação em relação a isso, e quebrando essas crenças limitantes que limitam a gente a melhorar a nossa inteligência interpessoal, a nossa inteligência social, que Daniel Goleman reforça lá atrás, quando ele criou a inteligência emocional. Ele criou a inteligência emocional e a inteligência social. Tá certo? Mas agora é hora de quê, minha diretora? É hora de quê?
É hora de praticar. A turma tá tão caladinha aí. São Miguel, aliás, São Miguel não. São Pedro do Piauí, São Julião, Prata do Piauí, Francisco Macedo, Manuel Emídio, Porto. Cadê essa galerinha? Cadê essa galerinha aí, o pessoal aí, ó? Pessoal de Palmeira do Piauí, né? A turma que colocou aí que tá aí junto, Kailane Vieira. Vamos para a nossa primeira perguntinha? Bora lá para a nossa primeira perguntinha, que não quer calar. O que é, novamente o é aqui, minha diretora, o que é uma gestão inclusiva? O que que é uma gestão inclusiva? Responda para mim, meu querido e minha querida. Eu vou dar para vocês 2 minutinhos. Foi! Galerinha. Cadê as respostas, galerinha? Cadê as respostas, gente? Eita, vocês estão esperando eu colocar, é? É, vocês estão esperando eu colocar, né? Eu não vi ninguém colocando o prato do Piauí aí, né, meu amigo Valteres? Meu amigo Valteres colocou aí um I, só que é um E, né? E não respondeu, né? Eita, galerinha, cadê o pessoal de Porto que não respondeu? Cadê o pessoal? Ah, de Manuel Emídio, cadê? Cadê esse pessoal aí de São Pedro do Piauí, de São Julião? Cadê essa galerinha, gente? Poxa vida. É aqui, ó. Meu Deus. Poxa vida, isso. Com base no que a gente colocou com a definição sustentável. Este promover um ambiente diverso e incluso, gente, ele traz a questão da gestão da qualidade total também, só que no ambiente mais saudável, ou seja, o propósito é esse. Isso tudo é instituído pela ONU. A ONU ela tenta trabalhar esse desenvolvimento sustentável. Os indicadores, quem formulam e a primeira a falar sobre gestão inclusiva foi a ONU, tá, gente? Então, quero a participação. Estou vendo aí Prato do Piauí, colocou diferentes ambientes e situações, né? E situações. Vamos para a próxima, hein, galerinha? Vamos para a próxima, galerinha. O que é inclusão no ambiente? De novo, ó. O Ezinho aqui, o que é? O que é inclusão no ambiente? Bem grandinho aqui, tá? O que é no ambiente
organizacional. Aquela primeira é o ambiente geral. Agora, e no ambiente corporativo? Vai aí, 2 minutinhos, minha diretora. Foi! Eita, 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 galerinha. Galerinha, cadê aí, ó? Cadê Prata do Piauí? Cadê Manuel Emídio? Cadê Porto? Cadê essa galera? Cadê Francisco Emídio aí? A Aline foi o último nome aí a ser falado e nada. Cadê essa turma de São Pedro do Piauí? Meus queridos, olha só. Dentro da organização, o foco é o acolhimento em relação aos colaboradores. O trabalho específico aí é você ter o entendimento principalmente da mudança de cultura. É claro que mudança de cultura, gente, não é da noite para o dia, tá? A acessibilidade, a diversidade, o empoderamento aí tem que fazer parte desse DNA das organizações. Agora, ela tem que se posicionar no mercado, gente. A questão multifacetada de cultura, ela tem que estar enraizada. Como é que eu trabalho isso? Lembra que eu coloco para vocês as ferramentas de gestão? E essas ferramentas de gestão servem para você se estruturar e começar a mapear em quais setores eu tenho mais problemas em relação à tolerância. Tolerância de qualquer forma que seja preconceituosa. Ou seja, num campo de atuação onde eu tenho que mapear, gente, os pontos fracos, os pontos fortes, as ameaças, as oportunidades, proporcionando uma maior diversidade, até mesmo de participação dos colaboradores. Ou seja, cada nomezinho desse aqui, ele tem um fator que pode ser inserido dentro dessas ferramentas. Então, se eu vou trabalhar a inclusão, eu não posso deixar de ter tolerância. Se eu vou trabalhar os meus colaboradores, eu tenho que sensibilizar. Ou melhor, eu tenho que nessa sensibilização educar pessoas que porventura não tiveram acesso à educação. Então entra no DNA. Por que a gente fala do DNA? Tem que fazer parte desse DNA, tem que fazer parte porque tem que ser uma política interna, até para que haja essa repercussão no mercado, e o mercado ele está, externo. Então, o foco primeiro é o interno, para depois se chegar ao externo, tá? Vamos para a próxima? A próxima, qual é?
Qual a ideia principal da liderança inclusiva, tá? Da liderança, eu falei qual é o que a gente precisa fazer como líder, né? Então eu quero uma resposta mais densa, tá? Nessa aqui eu vou dar 3 minutinhos. Foi! Galerinha, 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 galerinha. Muito bem, olha aí, São Julião colocando aí, ó. É fazer com que o ambiente de trabalho seja agradável. Aí entra as perspectivas de tratamento diferenciados, ou seja, tratando todos iguais. Tá no rumo certo, tá no rumo certo. Cadê o restante da galera, gente? Cadê o restante dessa galerinha aí? Cadê? Olha aí, ó. Característica da liderança é você desenvolver alguns tratamentos da equidade, principalmente que você falou aí, hein? Gostei. Agora, dissemina alguns comportamentos, estabelecer relações de ganha-ganha, relações de ganha-ganha, né? Estabelecer relações de ganha-ganha. Ó, ganha os dois lados. Relação de ganha-ganha. O compreender primeiro para ser compreendido, compreender primeiro, certo? Compreender primeiro, relação de ganha-ganha, influenciar, esta influenciar de forma servidora, servir, de forma inclusiva, servir, ou seja, alguns comportamentos que nos julgamentos, no tratado, como vocês colocaram aí, ó,
A equidade seria o primeiro comportamento. A equidade, o primeiro comportamento de uma característica de liderança inclusiva. Sabe-se que o líder é diferente do chefe. O chefe, ele não vai ter a perspectiva de desenvolver uma gestão inclusiva. Pelo contrário, ele vai fechar, tentar ao máximo fazer com que isso não seja disseminado, porque não é do interesse dele. Então é uma perspectiva diferente, uma perspectiva de liderança inclusiva e de uma chefia, certo? Galerinha, eita turma aí de São Pedro, de Prata do Piauí, vamos que vamos para a próxima. Vamos para a próxima. O que é ser um líder? Agora eu estou perguntando o que é ser um líder. Agora sim. Veja que agora eu estou querendo saber a característica deste líder. O que é ser o líder? Um líder inclusivo, gente. Inclusivo. Vou dar para vocês 2 minutinhos. Foi! Vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. E aí, cadê as respostas? Aquele que respeita, aquele que compreende, né? Quem mais? Prato Piauí colocando aí, ó. Ser uma pessoa que acolhe, que respeita. Tô vendo aqui pelo menos São Julião e Prata do Piauí colocaram as respostazinhas aí, né? É, galera. É aquele que pode disseminar o quê? Que respeita e que traz autonomia. Esta autonomiazinha aqui que eu coloquei aqui, ó, ela é aquele empowerment que eu coloquei durante a aula, ó. O empowerment ele vai corresponder a quê, professor? A ter mais pessoas comprometidas. O comprometimento, eu posso ter o comprometimento em 3 vertentes. Opa, que vertentes são essas, professor? Vertentes onde você foi fazer o giro, fiz um giral, né? Onde você tem 3 perspectivas. Pessoas comprometidas afetivamente, ou seja, com afetivo, versus pessoas com um instrumental comprometido e pessoas com um normativo comprometido. Aí eu quero reforçar o que eu
coloquei para vocês nesse conjunto de ações. Olha só, pedi para minha querida diretora compartilhar. Olha só com relação a essa questão da liderança inclusiva, gente. Quando eu trabalho dessa forma, eu vou ter pessoas nesses três perfis, os perfis de comprometimento, mais o afetivo voltado para a questão do emocional, o instrumental voltado para a questão da relação de custo-benefício e o normativo voltado para as normas. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer o seguinte, o que é comprometido normativamente, o colaborador, dentro dessa gestão inclusiva, ele vai se comprometer com as normas, com os regulamentos internos, com as diretrizes. E se a empresa tem um regulamento, se ela passa para o colaborador, focado nessa questão, tá? Normativa. Se ela passa para o colaborador atividades por escrito, ele só vai fazer aquilo que está lá escrito. Essa perspectiva é de quê? De que eu tenho pessoas comprometidas com as normas. Se está escrito lá no regulamento interno, ele faz. Se não está escrito, ele não faz. Se eu for para o lado do custo-benefício, que é o instrumental, ele vai fazer algumas ações de gestão inclusiva, mas só se você oferecer alguma coisa em troca. E se ele analisar que ele vai ter um retorno sobre aquilo, ou seja, uma relação de custo e benefício. Já o afetivo, ele vai se comprometer com a causa emocionalmente e você não vai nem precisar fazer com que ele seja chamado para a gestão inclusiva, porque ele já vai estar emocionalmente envolvido. Então, vai vir aí pelo quê? Pela paixão, pelo amor daquilo que ele está fazendo. Então, a liderança, quando ela trabalha de uma forma que ela possa desenvolver o empowerment, que é o poder do empoderar as pessoas, eu dou responsabilidade para elas, elas automaticamente se comprometem. É claro, com esses três níveis, com essas três métricas. Ultimamente tem se estudado outras métricas, mas essas métricas que eu estou colocando para vocês são métricas que vocês vão estar lidando mais e que vem tendo um número muito grande de colaboradores dentro das empresas assim, tá? Então lembra, tem essa repercussão e a repercussão é feita com base no comprometimento do colaborador. O que a gestão inclusiva vai buscar? Sempre esse comprometimento do colaborador. Tá certo, meus queridos? Continuando, e quais são os princípios, aliás, os princípios da gestão inclusiva. Eu coloquei em sala de aula, então agora eu vou dar, minha querida diretora, 3 minutinhos. Foi!
Eita, 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 galerinha, galerinha. Vamos que vamos, vamos que vamos. Olha a resposta, o grande princípio o quê? De estar educando, mas trazendo o quê? A valorização das diferenças humanas em todos os aspectos, gente. A diversidade voltada para as questões étnicas, a questão cultural, a questão social, a questão intelectual, física, sensorial e de gênero. É, galera, não é brincadeira não. E quais são os comportamentos esperados para uma gestão inclusiva? Eu vou dar aí, minha diretora, um minutinho. Foi. Vamos que vamos, minha gente. Vamos que vamos, minha gente. Cadê São Julião? Cadê Prata? Cadê essa turma aí de Prata do Piauí com Porto, com Manuel Emílio Manuel Emílio que nunca mais falou, hein? Vamos que vamos. Olha a resposta. Nesse contexto, o que que eu tenho que estar ressaltando? Primeiro, a disseminação e a conscientização geral, gente, nessas situações. Então, a partir do momento que eu vou trabalhar na cultura de respeito e de acolhimento, eu consigo sim estabelecer novos modelos em relação a essa questão da gestão inclusiva. Agora, isso tem que fazer parte de todas as unidades estratégicas. Elas não podem estar, por exemplo, elas não podem só fazer parte da política de gestão de pessoas, não. Ela tem que estar ali atrelada a uma outra situação, que é o fator cultural. Viu, minha diretora? Você pode ampliar aí, que ainda tinha muita coisa, mas nós vamos encerrar a nossa disciplina hoje, enfatizando o seguinte: eu dei um pane aqui com a minha, com a minha diretora, eu fiz ela se virar nos 30 aqui, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Foi porque o teacher errou, o teacher. A culpa é do teacher, hein? A culpa é do teacher. Não foi da minha diretora. Meus queridos, muito obrigado por vocês estarem até agora, até o finalzinho, né? Que bom estar com vocês aqui em Ética e Relações Interpessoais, tá? Recursos humanos forte, continua forte. Vou liberar vocês agora, tá certo? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. E o tio foi!